trigonometria, eu não sei nada disso, doutor. Ah, para de inventar a história. Estou a Queres o falar ângulo disso. ABC, tu queres esse ângulo aqui. Deixa eu desenhar, então. Tem que fazer um desenho, porque tá muito ruim essa foto. Tens esse triângulo aqui. Que mais que tens? Vila Nova, português, escultura construída em tripé, gosto de panfio. Relativamente ao modelo geométrico. Só para mim, por favor. Deixa eu parar. O ponto A representa a ligação entre o elemento do tripé. O ponto C é o ponto de contato de um desses elementos do solo. O triângulo ABC é retângulo. AC, olha só, AC é isso aqui, ó. Certo? Sim. AC é a hipotenusa, tu concordas comigo? Sim. E aqui é o 6. Ele quer saber qual é o ângulo. Esse ângulo aqui, certo? Sim. Se estás a falar de ângulo, em especial um triângulo retângulo, tu tens que pensar em seno, cosseno e tangente. Ok? Sim. E aí, qual que tu achas que tem que utilizar? Seno, cosseno ou tangente? Os senos. É verdade, o seno. Por quê? Porque o seno, ele é o cateto oposto a dividir pela hipotenusa. Esse é o cateto oposto, essa é a hipotenusa. Ou seja, são elementos desse triângulo que tu conhece os tamanhos, certo? Sim. Então, se tu lembrares aqui, né? Vamos lá, seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa. Mas perceba que tu não estás interessado exatamente no seno do ângulo. Tu estás interessada no ângulo. Mas encontrar o seno do ângulo vai lhe permitir encontrar o ângulo em si, ok? Sim. Tu não tens como pôr um fone de ouvido aí, não? Não, doutor. Ai, 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 tu não tem fone de ouvido no teu celular? Como assim? Como é que tu escuta música? Não, eu escuto sem fone de ouvido, porque iPhone não traz agora o fone de ouvido. Nossa, eu não sei por que vocês adolescentes gostam tanto do iPhone. Esse celular é um lixo, pelo amor de Deus. Não é Ai, esse. ai, ai. É coisa de adolescente mesmo, eu não vou entender. Bem, vamos lá. Quem que é o cateto oposto a esse ângulo θ? Tu sabes me dizer? O 6. O 6, exatamente. E quem é que é a hipotenusa desse triângulo? O 7. Pois pronto, qual que é o problema desse exercício? Não entendi. É porque eu não sei. Se eu quisesse descobrir o cos, eu não sei qual é a conta. E se eu quisesse descobrir a hipótese, também não sei. Se tu quisesse encontrar o cos, tu ia precisar do cateto adjacente, não é? Tu não tens. Mas com algum cálculo, alguma coisa, tu encontraria. Sim. E seria como? Seria cos igual a cateto adjacente Que tal a dividido. gente primeiro focar no que o problema está pedindo? Depois eu te Ok. explico essas situações. Então, quando tu encontrares o teto, tu me falas, tá bom? Ok, senhor. É igual a 58. O Ponto. ângulo é 58? Sim. Pronto. 58 graus, tu queres dizer? Sim. Como é que tu fizesse essa conta? Coloquei na calculadora Shift com seno de menos Ah, i. isso mesmo, tem que usar o shift, porque isso pega a função inversa. Muito bem. Agora tu queres encontrar o cosseno, né? Queres encontrar o cosseno de θ, certo? Sim. Tu tem inúmeros caminhos. Eu acho que esse é o tipo de problema onde a gente tem tanto caminho que acaba ficando meio perdido, né? Sabe essa situação de tu tem um monte de opções e Sim. tu não tu fica perdido e não faz nada? Existe até um nome para isso. Deixa eu jogar no chat GPT. Como é que eu posso perguntar para o chat GPT isso? Olha só. Existe
é um paradoxo que recebe um nome que eu não lembro. O paradoxo fala sobre quando temos muitas opções e acabamos não escolhendo nenhuma. Podes me dizer qual é o nome desse paradoxo? O paradoxo está se referindo ao paradoxo da escolha. Não é isso. Não. Burro. Setor, Diga. mas quando eu vou fazer alguma escolha, não. Quando eu vou fazer alguma conta, eu tenho que sempre colocar o -1. Por que -1? Não, o -1 do seno. Mas por quê? Ah, para tu encontrares o ângulo, tu quer dizer? Sim. Não. É só se ele pedires o ângulo, daí sim. Ok. Mas nem sempre ele pede, né? Por Sim. exemplo, nessa conta nessa conta do cosseno, Sim. tu não precisas. Percebe? Tu tens dado para achar o seno, percebeu isso bem, né? Sim. E a gente aprende na escola um teorema, que é o teorema fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Te lembras disso? Não. Não te lembras desse teorema? Não. Ah. Bem, se tu não te lembras dele, bem, saiba que tu poderias encontrar, porque agora tu sabes o seno, não é mesmo? Sim. Então seria só isolar o cosseno e pronto. Concorda comigo? Sim. O O é o quê, setor? Ó, não é ó, é teta, é o ângulo. Ah. Mas perceba que tu não precisas do ângulo em si, porque tu já sabe qual é o valor do seno, é 6 sétimos. Certo? Sim. Será Sim. que tu consegues encontrar o cosseno para mim, então? Agora que tu sabes que o seno é 6 sétimos? Ficaria assim com 58 ao quadrado? Ficaria 30 Hã? 58? Como assim? Não. Esquece, o ângulo foi outra coisa. Ah, ok. Nós estamos pensando em encontrar o cosseno, foi tu que me pediu, né? Sim. Veja que tu sabes o valor do seno, então tu vai colocar o valor do seno aqui ao quadrado. Qual que é o valor do seno? É 6 a dividir por 7. Agora eleva isso ao quadrado, por favor. Fica 36 a dividir por 49. Pronto, agora encontra então o valor do cosseno. Porque a tua fórmula, pelo que eu entendi, está 36 a dividir por 49, Sim. mais o cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Então agora tu podes isolar o cosseno, certo? Sim. Então vai lá, foi tu que queria encontrar o cosseno, agora tu vai encontrar. Mas então o cosseno passa para o outro lado a menos? Isso. Ok. Ou não é melhor, olha só, minha amiga, não é melhor tu isolares o cosseno, tu deixa ele ali onde ele está e passa esse número para o outro lado, né? Ok. É igual a 36 a dividir por 49. 1 menos 36 a dividir por 49, né? Sim. Que é isso? Isso aí você sabe fazer, poxa. E quanto é que fica 1 menos 36 por 49? Fica 35 por É? 30. Não, tenho que fazer. Tenho que colocar tudo igual, né, setor? Os denominadores, sim. É assim que a Sim. gente soma frações, né?
Fica 13 por 1, que é igual a 13. 13. Sim. Muito bom. Então, pelo que eu entendi, tu ficou com cosseno ao quadrado, certo? Igual a 13 a dividir por 49. Sim. Então, agora, tu tens que fazer a raiz quadrada. E aí, qual é a raiz quadrada disso? Jogas na calculadora e descobre. Daí tu descobriu o cosseno. Porque o que tens aí é o cosseno ao quadrado, certo? Sim. Tens que descobrir o cosseno. É 3,6055. Pronto. Agora eu quero que tu perceba uma coisa. Esse é um caminho, tá? Para tu encontrares o cosseno, caso tenhas o seno, podes fazer isso. Sim. Mas tu pode seguir por outro caminho também. E o caminho é o seguinte. Tu podes pensar que, como tu me falou agora há pouco, o cosseno é o cateto adjacente a dividir pela hipotenusa, certo? Sim. Lembras disso? Então tu precisarias encontrar esse tamanho aqui, certo? Sim. Como é que tu faria isso? Teorema de Pitágoras. Consegues encontrar esse tamanho aqui para mim, o BC, por teorema de Pitágoras? Sim. Então, por favor, faça aí, por favor. Então, nós não vamos ter mais aula, Sofia? Não sei se tu. Essa é a nossa última aula, que triste. Deu 0,85. 0,85? Sim. Tu estás a me dizer que esse tamanho laranja aqui é 0,85? Isso não faz sentido, né? O que será que tu errou? Vamos lá, tu te lembras do teorema de Pitágoras? Sim. Hipotenusa Hipote... ao quadrado é igual a Isso. cateto aos catetos ao quadrado. Pronto, então como é que ficou a conta lá? Quem é a hipotenusa? 7. Então 7 ao quadrado é igual a um dos catetos, um deles é 6. O outro é o que tu queres. Sim. 49 igual a 36 mais b ao quadrado. Sim. Então tu tens que passar o 39 para o outro lado, o 36 para o outro lado a diminuir o 49. Certo? Sim. Tu vai ficar com b quadrado igual a 49 menos 36. Quanto é que dá isso? 13. Eu já sei o que eu errei.
É que eu, em vez de subtrair, eu fiz a dividir. Entendi. E agora tu podes usar esse raiz de 13 aqui para encontrar o cosseno. Lembra que a gente só está fazendo o que a gente já fez, né? O cosseno Sim. é cateto adjacente a dividir pela hipotenusa, certo? Sim. Tens como tu encontrar aí? Cateto adjacente, 13. Hipotenusa, 7. Então ficaria 13 a dividir por 7. Aham. Que não é a mesma resposta que tu teve antes? Sim. Muito bem, então tu entendeu. Agora tu entendeu, né? Existem vários caminhos, percebe? Sim. Pois é. Alguma dúvida? Deu, Diga. deu, em vez de dar 3,6555, dá 1,85. Então, antes ou agora, tu jogou alguma coisa errada na calculadora. 13 a dividir por 7. Deu isso, Tur? Ó, tu tinha feito a conta para mim antes e tu tinha encontrado aqui que o cosseno era a raiz de 13 sobre 7, lembra? Sim. E aqui tu fez a conta e também achou que o cosseno é a raiz de 13 sobre 7, porque 7 cateto adjacente 13 e hipotenusa 7, então tem que dar a mesma resposta. Tu jogou errado. E com a raiz quadrada também? O que tu falou? É com a raiz quadrada também? Sim, sim, é a mesma resposta. Estamos a falar do mesmo cosseno, certo? Uhum. Cosseno de 13 é o mesmo cosseno, percebeu? Só que eu encontrei ele por duas formas diferentes, percebeu? Sim. Então Mas tá bom. então dá menor, Tur. A mesma resposta, Sofia. Eu cheguei na mesma resposta por duas contas diferentes. É tu que colocou alguma coisa errada na tua calculadora, ok? Ok. Então tá, manda a próxima. Cuidado com os detalhes. Eu sei que tu sabes fazer essas contas, mas tu se perde nos detalhes às vezes um pouquinho, né? Tens que fazer com mais confiança. Para chegar até o fim da conta com muita certeza do que estás a fazer aqui. Se eu quiser saber o cateto adjacente, qual é a conta? Acharam o quê? O cateto adjacente. A tangente. A tangente? Tangente é Sim. cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. Cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente? Sim, tu podes também fazer seno a dividir pelo cosseno. Ok. As duas contas te dão a mesma resposta, tá? Nossa, cara, minha mulher inventa história. Toda vez que ela chega em casa, ela põe roupa pra lavar. Daí, tu tá escutando um barulho infernal? Não, por acaso não, Sr. Nossa, eu não aguento mais o barulho dessa máquina. Que maldito dia que eu disse que ela podia comprar essa máquina, cara. E aí, tu sabes chegar nessa resposta aqui? Tu já tentou fazer ela? Tu tens um tronco de pirâmide, né? Sim. Então tu sabes que quando falas de troncos de pirâmide, tu tens que diminuir, não é mesmo? Sim. Porque um tronco é uma pirâmide maior menos uma pirâmide menorzinha, né? É a Sim. pirâmide que está a faltar aqui, concordas comigo? Sim, Sr. Pronto. Mas Então, então eu não diga, diga. podia usar como se fosse triângulos. Não são triângulos, são pirâmides.
triângulos são objetos em 2 dimensões, pirâmides são em 3 dimensões. Ah. Certo? Sim. Bem, claro, vai depender do que o problema está a pedir aqui. Qual das retas seguintes é perpendicular ao plano que contém a base MNOP? Onde está o plano que contém a base MNOP? É Aqui. lá de cima. Isso. Tu queres perpendicular. Perpendicular é 90 graus, certo? Sim. Qual dessas retas aí, então, é perpendicular? É isso que ele está a perguntar. Tens ideia? O L acaba onde? Oi? O L acaba onde? O L? Sim. O L acaba aqui, né? Ah, ok. Então eu acho que é o KL. Mas quem é o L, né? Boa pergunta agora que tu falou. Pois é que eu não estou a entender. Ó, um tronco de pirâmide que tem o L aqui. O L é o ponto do tronco da pirâmide, tá? Da de baixo? Isso. Não, não, não. A pirâmide é de cima. Embaixo Ok. é um cubo, Ok. não é mesmo? Então eu acho que é o KL. KL. KL não é perpendicular. KL é paralelo. Tu queres uma reta que passe assim, ó. Ah, Perpendicular, percebe? ok. Hum, Então a que tu falasse não é. Já podemos até excluir. então é BG. BG. Vamos ver onde está BG. Sim, BG, porque BG é um ponto aqui. B e G são pontos desse polígono reto lá embaixo, né? Sim. Então essa reta passaria aqui perpendicular. Muito bem. Acertou. Parabéns. Era só isso a questão? Não, tem aqui embaixo para determinar o volume. Determina o volume do obelisco. Tu te lembras? Sabes como fazer? Não. O que é um obelisco? O obelisco bem, é uma estátua, né? Mas na prática ele quer saber o volume disso tudo aqui, tá bom? Sim. Então tu precisa saber o tamanho desse prisma reto aqui, que eu acho que é fácil, né? Base vezes altura vezes largura. Concordas comigo? Sim. E depois tem que encontrar o volume desse tronco. Então, primeiro, por favor, encontre o volume desse prisma aqui com os dados que ele deu no enunciado, tá bom? Ok, senhor. Muito bem. Então, quando tu encontrares, me fala. Senhor, os 18 metros corresponde a tudo ou é só a pequenina cá embaixo? 18 metros, não é 1,8 metros, não? Não, os 18 aqui em cima, senhor. Não, é 1,8 metros. Não, o embaixo. Ah, aqui. O tronco de pirâmide tem 4,5 metros de altura e o tronco de uma pirâmide é o tronco de uma pirâmide reta com 18 metros de altura. Bem, olha só, Sofia. O que ele está a falar sobre 18 metros é se tu tivesse a pirâmide toda, entendeu? Pelo que eu entendi é isso. Se fosse a pirâmide toda, isso aqui mediria 18 metros, ok? Ah, ok.
Mas eu não estou te pedindo isso, eu quero só o de baixo aqui primeiro. Sim. Professor, o volume do quadrado é base vezes lado. A área de um quadrado é assim, sim. O volume de um cubo, né? De um prisma reto, como o de baixo Sim. ali, base vezes lado, exatamente. Base vezes altura, né? Sim. Então ficaria 5,6 vezes 1,8. A área da base é 5,6. Sim. Como é que tu achou esse 5,6? Fiz lado vezes lado. Mas qual é o lado da base? É 1,4. Então 1,4 vezes 1,4 deu quanto? 5,6. Tem certeza? Faz aí de novo 1,4 vezes 1,4. Ah, não deu 1,96. Ai, 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 hein? Não pode errar essas coisas na prova, hein? Ainda mais se tu usa calculadora na prova. Então daria 3,52. O volume é 3,52 metros cúbicos, tá bom? Sim. Agora tu tens que achar o volume da pirâmide, né? Do tronco, na verdade, da pirâmide. Então, o que é que vai ser? Vai ser basicamente o que seria o volume de tudo menos o volume da pequena, da parte que foi cortada, certo? Sim. Muito bem. Sabes o volume de uma pirâmide? É Sabe a equação do volume da pirâmide? 1/3 vezes a área da base a dividir por altura. Não, vezes a altura. Vezes a altura. E qual que é a área da base desse tronco aqui? Ah, é 1,44. Porque a área desse tronco é a mesma área do prisma de baixo, é? Não, Então, de onde tu tirou que esse valor? Tu fez 1,2 vezes 1,2, né? sim. Pronto, aí sim. Então, nós estamos a falar da pirâmide maior aqui. 1/3 vezes 1,44 vezes a altura. Então, veja, Sofia, nós temos que pensar, né, que a gente está procurando o volume do tronco, certo? Sim. Então, nós vamos ter que encontrar o volume da pirâmide maior e depois excluir dessa menor aqui de cima, certo? Sim. Então, qual é a altura da pirâmide maior? A pirâmide que foi cortada aqui mede quanto de altura? 4,5. 18. Ai. Esse 18 aqui tá aqui para quê? Me diga. Eu pensei que você estava sendo pedida quando não estava cortada ainda. Então tá bom. Então faça aí a conta. Quando chegar na resposta, me fala, ok? Ok, sir. Pode fazer aí na sua lógica. Quando chegar na resposta, a gente discute se está certo ou não.
Dá 8,64. Tu tá falando da pirâmide grande, da pirâmide pequena? O que é que tu acabou de encontrar? Me disse. Que é o volume Mas do da, que? da pirâmide inteira. Então tá bom. Então eu vou escrever aqui. Vamos ver se é isso. O volume da pirâmide maior, a pirâmide inteira, é 1/3 de 1,44, já escrevi ali em cima, vezes 18. Tanto fez 18 vezes 1, 44. A dividir por 3 e deu? 8,64. Lá vou eu. Lá vou eu pôr na calculadora para ver. Deixa eu ver. Isso. Muito bem. Agora tu tens que calcular o da pequena, ok? Sim. Como é que tu vai fazer para calcular essa pequena aqui, que foi cortada? Tenho a parte pequena que é 0,9. Depois eu faço vezes 2 para descobrir a área da base. E uso 8,64 como altura. Elevas ao quadrado para descobrir a área da base. Sim. E depois tu tens que multiplicar por quem? Qual que é a altura dessa pirâmide menor? 8,64. A altura da pirâmide menor é 8,64? Não, é 4,5. Não. Ele está dizendo que o tronco de pirâmide tem 4,5 de altura. Ou seja, isso aqui mede 4,5. Sim, Essa parte interna aqui mede 4,5, entendeu? sim, Se a parte interna mede 4,5 e tudo isso aqui mediria 18, tu tens que fazer 18 menos 4,5, certo? sim. Eu sei que a minha figura tá estranha, porque o verde ali tá meio desproporcional, mas é o que deu para desenhar, tá? Sim, Então vai lá, encontra essa altura, faz essa subtração que eu é acabei de fazer. 13,6. 13 pontos. Ponto quanto? 5,5, Isso, 5. pronto, exatamente. Agora encontre o volume da. Hã? O celular da menina acabou a bateria.
Ah, você voltou? Nossa. Você tinha ido abaixo aí. Não, a net foi abaixo, tive que ir reiniciar tive que ligar o router. É porque agora não sei o que é que anda a acontecer, que a minha net agora vai muitas vezes abaixo. Será, hein? Não, mas não é só a minha, aqui também anda muitas vezes a ir abaixo. Acho que é problema da rede mesmo. Tu moras onde mesmo? Eu moro em Lisboa. Ah, que ruim, hein? Se em Lisboa tá mal, imagina no resto. Tá, aqui está horrível. Depois também aquilo fica a dar duas nets, que eu tenho duas nets em casa, que eu só tenho uma. Poxa, por que tu tem duas internet em casa? Eu não sei. E aí, conseguiu terminar a conta? Não tive que ligar o router, porque isto se ligou do nada. Ah, bem, a gente estava a procurar agora o volume da pequena, né? Sim, que era 13,5 a altura. E isso vezes a base, que era Era 0,81. 0,9. 0,9 ao quadrado, né? Fica Sim, 0,81. Ok? sim. Ser porque o quadrado e não vezes 2? Que, porque a área é base, quadrado. Olha o nome, quadrado. Sim, É lado ao quadrado. sim. Ou seja, elevado a 2. Uma coisa é você elevar a 2, outra coisa é você multiplicar por 2. São coisas diferentes, certo? É que eu tinha feito as outras vezes 2. Não, tu não fez. Senão eu teria visto. Tu fizesse 1,2 vezes 1,2, isso dá 1,4. 1,44. 1,44, exatamente. E Ok. agora tu vai fazer 0,9 vezes 0,9. Porque a área é lado vezes lado, ou seja, lado Ah, ao quadrado. pois é, sim, pois é. Percebeu? Sim. Então ficaria 1/3 vezes 0,81 vezes 13,5. Pois sim. Então agora encontre esse volume e depois faça a subtração. É 3,645. Pois sim. Era isso, né? Era, acho que sim. Que bom. Então agora tu pode me enviar a próxima. Espera isso, eu vou abrir o segundo caderno. Ok. Ah, o segundo caderno já não é permitido o uso de calculadora. Sério? Aham. Ah, sério? Nossa. Então como é que eu vou fazer esta? Pois vai ter que fazer à mão, né? Estranho. Esta aqui é de potências. Só que depois tem uma aqui. Ah, ok. O segundo caderno é mais de probabilidades e potências também. Uhum. Escreve na forma de potência. Ah, tu sabes fazer isso, né? Vai dizer, não é difícil, né? Não, não está. Tu sabes fazer, então faça aí. Regras de potência, né? Diga. A potência de 1/7, eu vou ter que colocar tudo em 1/7. Tu tens que. Primeiro tu tens que juntar tudo, tá? Junta tudo no mesmo set, tá bom? Tu sabe se quando tem divisão, tu tens que diminuir o expoente de baixo. A multiplicação, tu soma os expoentes, certo? Sim, Essas são as regras de potência, tu te lembras? sim. Então, primeiro junta tudo no mesmo set. Eu quero saber como é que vai ficar 7 elevado a quanto vai ficar quando tu juntares, tá bom? Ok. Se fizeres isso, me fala.
Fica 7. 7 com potência 7. 7 com a potência 7? Bem, vamos ver. Deixa eu fazer aqui. Na divisão de bases iguais, diminui o expoente de baixo e soma a de cima. Então, tu vais ficar com 7 elevado a... Não, tá bem errado a tua resposta, né? Bem errado. O que tu errou aí? Ó, percebe aqui, ó. Eu diminui o de baixo, tá vendo? Sim. E eu somei o de cima, tá vendo? Sim. Tem que somar o de cima, mas o de cima é negativo. Soma a dívida. Ok? Sim. Percebeu o teu erro? Percebi. Mas atenção, hein? Tu sabes fazer essas coisas, ó. Então vai ficar quanto aqui em cima, me disse? Vai ficar... Quê? O que, senhor? Qual é o número que vai ficar aqui em cima do 7? Menos 9. Menos 9. Só que é 7 elevado a menos 9. Porém, como ele quer um 7, tu tens que lembrar que 7 é a mesma coisa que um 7 elevado a menos 1. É aquela regra que inverte, né, quando tu transforma numa fração ou o contrário. Te lembras? Te lembras dessa regra? Não. Ou não foi. Complicado, né? Complicado. Essa regra aí é uma regra de potência. Tens que saber essas regras de cabeça. Sim. Tem que te enviar isso aqui também. Poxa, hoje tu não lembrou da fórmula resolvente. Não lembrou dessa regra. Tá aí, complica. Deixa eu te enviar aqui. Nos formulários. Tem regras de potência, nem formulário eu tenho. Tem que pegar um na internet aqui para te enviar. Regras de potenciação. Formulário. Deixa eu ver aqui. Onde que tens a regra aqui? Ai, tá muito feio isso. Mas é o que tem para hoje. Tens as regras e tens os exemplos aqui também. Olha a regra 3 lá, como é que tu não te lembras disso? Como é que tu não te lembras disso? Tens que lembrar das regras de potência. O A elevado a menos 1 igual a 1 sobre A. Então é assim que tu vai transformar esse 7 em 1 sobre 7. Se tu tens o 7 normal, é a mesma coisa que 1 sobre 7 elevado a menos 1, certo? Sim. Só que tu não tem só o 7 normal, tu tem o 7 elevado a menos 9. Então tu vai ter, vamos dizer assim, ó, 1 sobre 7 elevado a menos 1 elevado a menos 9. Ok? Ó, olha só. Certo? Não era o que tu tinhas aqui? 7? Sim. 7 também é isso aqui. E agora, no lugar do 7, eu substituí, ó. 7, ó. Esses em verde são tudo 7. Ok. E agora, como é que você termina a conta? Tens, olha só, multiplicação de potências, tá vendo? Sim. O que tu faz quando tu tens multiplicação de potências? Tens uma regra também. Desculpa. Quando tu tens potências de potências, tu tem que fazer o quê? Olha a regra 4 lá. Não, não é a regra 4, não. É a regra... Tá nisso. Tá nisso. Tu não te lembras do que tem que fazer quando tem potência de potência? Diminuir. Subtrair. Multiplicar. Multiplicar. Sim. Então fica 9. Isso. Vai ficar 1 sobre 7 elevado a 9, certo? Sim. Então essa é a resposta. Ok, senhor.
Tem que decorar essas regras, hein? Eu te mandei lá melhorzinho. Vou até apagar o que enviei antes. Regra de potenciação, meu Deus. É uma das coisas mais importantes da matemática. Tem que saber de cor assim pra ontem, pra ontem. Tá bom? Ok, senhor. Fica olhando isso aí até dormir hoje pra gravar bem. Pode enviar a próxima, então, por favor. Tentasse fazer essas contas? Não, isso aqui eu peguei do exame anterior, senhor, porque eu já fiz o de 2021. Então tenta aí. Dá uma lida, tenta começar. Se tiveres alguma ideia, me fala. Ok? Ok, senhor. Senhor, o A é o 6 e o B é o 3. Tu estás a falar de qual reta? Porque aí tem duas, né? Determina a equação da reta R na forma W igual a X mais B. Ah, sim, tu estás a falar dessa reta que está escrita aqui já, né? Sim, O A é menos 3, o B é 5. Só que agora tu queres essa outra. Tu queres dessa reta aqui. sim. Ficaria 6x mais 3. 6x? Mas de onde tu tirou isso? Não, ficaria 3x mais 6. Nossa, por quê? Por quê? Não faz sentido nenhum isso. Porque o ponto P pertence à reta R e tem as coordenadas 3,6. Tá, e só por isso tu vai trocar o A e o B por 3 e 6. Qual é o sentido? Essa reta tem um monte de outros pontos. Ah, Não é assim que faz, tá? Ó, antes da prova, tu vai ter que refazer todas as questões que a gente fez hoje, tá? Todas. ok, Todas. Não tem descanso. Ou melhor, descansa e depois faz tudo de novo. ok, senhor. Bem, tem muita informação aqui. Paralelas. Paralelas significa que o declive das duas são iguais, certo? Sim, Se o declive dessa é menos 3, o da outra também vai ser menos 3. Então o A é menos 3. Declive igual, ok? Por causa do declive igual. Porque são paralelas. Sempre que tu tens paralelismo, tem declive igual. E agora ele está a falar que a reta, o ponto P pertence à reta R. Agora sim tu pode substituir ali e encontrar, tá? Que agora tu tens a tua equação já assim, ó. Certo? sim. Então, como tu sabes que esse ponto 3 e 6 faz parte dessa reta, ó, o 3 é o x e o 6 é o y, certo? Sim. Então, com isso tu vai encontrar o B, a ordenada, né, que você chama. Então, acha aí. Substitui esses valores ali na equação e acha a ordenada, tá? O X ficaria, então ficaria menos 3 vezes 3. Isso. Ok.
Quando encontrares o B, me fala, tá? O B é menos que isso. Menos 15? Tá Sim. errado. Tá errado. Mais 15. Não me erras uma dessa na prova, hein? É mais, por que, Sr? Por que será, né? Tens que passar o 9 pro outro lado, ele passa positivo, certo? Sim. Pronto. Ah, é porque eu tinha passado, em vez de passar assim, eu passei o B para o outro lado e o 15 para o outro. Então, como estava positivo, ficaram os dois negativos. É, então tu errou. Se tu troca os dois de lado, os dois trocam de sinal, volta a ser o mesmo, tá? Sim. Cuidado com isso. Faz do meu jeito, então, né? E outra, tu tens que ter certeza que o B vai ser positivo. Porque o B é o valor onde a reta cruza o eixo Y, certo? Sim. E ela vai cruzar lá no positivo, certo? Sim. Então não podia ser menos 15, concorda comigo? Pois é, Sr. Pois é, né, bem? Ó, muita boa sorte na prova amanhã. Tenho certeza que você vai bem, mas tem que ir com confiança, tem que fazer as contas com confiança. Quando tu erras, não é porque tu não sabe, é porque tu acha que, errei, tá errado. Tu achas isso. Lá no fundo tu achas isso. Tens que ir com confiança. Vai sabendo que tu é uma das pessoas que mais estudou para essa prova. Porque tu estás a estudar comigo há muito tempo. Ok? Ok, Sr. Então vá com muita confiança. Tu és bem inteligente. Vai se dar muito bem amanhã, tá bom? Ok, Sr. Então tá bom, tudo de bom. Amanhã tu me contas como tu foi, tá? Ok, Sr. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, beijinhos.